Vasos sanguíneos. O sistema circulatório engloba tanto vasos sanguíneos quanto vasos linfáticos. Os vasos sanguíneos são separados em artérias, veias e capilares. As artérias e as veias podem ser classificadas como vasos de grande, médio ou pequeno calibre, e apesar de possuírem características próprias, todos obedecem ao mesmo plano geral. O plano geral é composto por 3 camadas. A primeira é a túnica íntima, que é a camada mais interna, estando voltada para a luz do vaso sanguíneo. É composta por uma camada de epitélio pavimentoso simples, chamada de endotélio, e por uma camada de tecido conjuntivo frouxo, chamada de subendotelial. As células do endotélio são as únicas que podem entrar em contato com o sangue, e este nunca deve deixar os vasos sanguíneos. Nas artérias, a última camada da túnica íntima é a lâmina elástica interna, que é uma membrana limitante que separa a túnica íntima da túnica média. A túnica média é composta por uma ou mais camadas de músculo liso e também pode conter fibras elásticas. Nas artérias, separando a túnica média da túnica adventícia, há a lâmina elástica externa. A túnica média sofre controle do sistema nervoso através de fibras simpáticas, porém as terminações nervosas não chegam nessa camada muscular e por isso os neurotransmissores precisam se difundir por grandes distâncias. A túnica adventícia é a camada mais externa e é composta por uma grande quantidade de fibras colágenas e elásticas que dão sustentação. A túnica adventícia torna-se gradualmente contínua com o tecido conjuntivo do órgão que o vaso se encontra. Ainda na túnica adventícia pode haver a presença de vasa vasórum, que são vasos de pequeno calibre, arteríolo, capilares e vênulos, que se ramificam na parede dos vasos maiores. A função deste é levar nutrientes para as camadas mais profundas dos grandes vasos, pois os nutrientes provenientes da luz vascular não alcançam esses locais. Em todas as artérias, a túnica média é maior que a túnica adventícia. Nas veias ocorre o inverso. As veias possuem válvulas que são constituídas por tecido conjuntivo denso e servem para evitar o refluxo de sangue. As artérias de grande calibre são caracterizadas por possuírem uma grande quantidade de fibras elásticas na túnica média e por isso também podem ser chamadas de artérias elásticas. As artérias de grande calibre são a artéria aorta e seus grandes ramos. Essas estão muito próximas do coração e por isso precisam se distender para aguentar grandes pressões, o que explica a grande quantidade de fibras elásticas. Essa característica faz com que as lâminas elásticas, interna e externa, sejam de difícil visualização, já que se misturam com as outras fibras elásticas. Por ter grande calibre, essas artérias também possuem a túnica íntima bem desenvolvida e uma túnica adventícia mais espessa do que nas outras artérias. As artérias de médio calibre possuem na túnica média uma espessa camada de músculo liso, que corresponde a grande parte de sua composição e por isso também podem ser chamadas de artérias musculares. Possuem vasa vasória na túnica adventícia. Sua túnica íntima segue o plano geral. As artérias de pequeno calibre são as arteríolas. A túnica íntima dessas arteríolas não possui camada subendotelial ou esta muito estreita. A camada muscular é bem pequena, contendo em torno de 2 camadas de músculo liso. A túnica adventícia é muito delgada e tende a sumir. As veias de grande calibre possuem túnica íntima bem desenvolvida, túnica média bastante reduzida e uma extensa túnica adventícia podendo conter feixes de músculo liso. As de médio calibre e as vênulas possuem túnica íntima pouco desenvolvida e túnica média com pequenos feixes de músculo liso ou até inexistente. Os capilares não seguem o plano geral. Suas paredes são compostas por apenas uma camada de células endoteliais com 1 ou 2 células em corte transversal. Essas células estão apoiadas em uma lâmina basal. Existem 3 tipos de capilares. O contínuo possui pequeno diâmetro, sendo esse ajustado ao tamanho da hemácia. É o mais abundante e é encontrado em muitos tipos de tecidos. O capilar fenestrado facilita trocas e tráfego de substâncias por causa da presença de fenestras, que são poros regulares na parede do capilar. É encontrado nos rins e no intestino, locais onde há intensa absorção de substâncias. O capilar sinusoide é altamente ramificado e tortuoso. Possui grande diâmetro com capacidade para muitas hemácias. É composto por camadas de células descontínuas. Nesse tipo de capilar, encontram-se células fagocitárias, associadas ao endotélio e voltadas para a luz vascular. Há grande quantidade de poros de tamanhos irregulares, por isso não são fenestras.
É encontrado no fígado, medula óssea e baço. Coração. O coração é um órgão muscular responsável por bombear o sangue pelo sistema circulatório. Sua parede é constituída por 3 camadas: o endocárdio, que é a mais interna, o miocárdio, que é a camada média, e o pericárdio, que é a mais externa. A região central fibrosa do coração, chamada também de esqueleto fibroso, serve de ponto de apoio para as válvulas, além de ser também o local de origem e inserção das células musculares cardíacas. O endocárdio corresponde à túnica íntima dos vasos sanguíneos e da mesma forma é constituído por endotélio e camada subendotelial. Conectando o miocárdio à camada subendotelial, existe uma camada de tecido conjuntivo que contém veias, nervos e ramos do sistema de condução do impulso do coração, que são as células de Purkinje. O miocárdio é a mais espessa das camadas do coração e é composta por células musculares cardíacas organizadas em camadas que envolvem as câmaras do coração com uma espiral complexa, a quais se inserem no esqueleto cardíaco fibroso. Esse arranjo de células é extremamente variado. O coração está coberto externamente por um epitélio pavimentoso simples, mesotélio, que se apoia em uma fina camada de tecido conjuntivo que constitui o epicárdio. A camada subepicardial de tecido conjuntivo frouxo contém veias, nervos e gânglios nervosos. O tecido gorduroso que geralmente envolve o coração se acumula nessa camada. O epicárdio corresponde ao folheto visceral do pericárdio, membrana serosa que envolve o coração. Entre o folheto visceral e o folheto parietal, existe uma quantidade pequena de fluido que facilita os movimentos cardíacos. O coração possui um sistema próprio para gerar um estímulo rítmico, que é espalhado por todo o miocárdio. Este sistema é constituído por 2 nodos localizados no átrio, o nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular, e pelo feixe atrioventricular. As células do sistema gerador e condutor do impulso do coração estão funcionalmente conectadas através de junções comunicantes. O nodo sinoatrial é uma massa de células musculares cardíacas especializadas. São células fusiformes, menores do que as células musculares do átrio e possuem menor quantidade de miofibrilas. O nodo atrioventricular é semelhante ao nodo sinoatrial. Suas células, porém, ramificam-se e emitem projeções citoplasmáticas em várias direções, formando uma rede. O feixe atrioventricular origina-se do nodo do mesmo nome e se ramifica para ambos os ventrículos. No seu início, é formado por células semelhantes àquelas do nodo. Mais distalmente, estas células tornam-se maiores e adquirem uma forma característica, passando a ser chamadas de fibra de Purkinje, e possuem 1 ou 2 núcleos centrais e citoplasma rico em mitocôndrias e glicogênio. As miofibrilas são escassas, pois são células de condução, e restritas à periferia do citoplasma. Após certo trajeto no tecido subendocárdico, os ramos do feixe atrioventricular se subdividem e penetram na espessura do ventrículo, tornando-se intramiocárdicos, para que assim o estímulo penetre nas camadas mais internas da musculatura do ventrículo.